Salve meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Quimbanda Sagrada. Esse vídeo é mais um vídeo curto, uma conversa rápida, para que você possa entender o porquê que a espiritualidade pede tanto para que a gente estude. Mas não é só estudar a espiritualidade. Estudar a espiritualidade é muito importante. E nós estamos aí com esse canal justamente para isso, para tentar compreender de forma racional o que se passa com a nossa espiritualidade. Porém, a espiritualidade ela também requer e sempre solicita para os filhos de fé que estudem. Mas por quê? Que tanta insistência que eles têm com a questão de estudo? É o seguinte, quando você estuda, você está criando uma memória. E esta memória, ela vai permanecer com o seu espírito. Ou seja, tudo que você aprender aqui, agora, sobre ciência, sobre relacionamento, sobre finanças, o teu corpo vai ficar na terra, é a nossa última oferenda de fé, mas os nossos conhecimentos, as nossas memórias, elas vão nos acompanhar. Até o dia que você acumulou tanta memória sobre tantos assuntos diferentes, e na verdade nada mais, nada menos, é isso que são as almas benditas, os voduns, né? São seres que já viveram muito tempo na Terra, aprenderam muita coisa, e que no mundo espiritual eles mantêm a sua memória ancestral. Eles têm acesso às memórias. Nós aqui na Terra, nós temos um acesso muito pequeno àquilo que nós já carregamos. Alguns dons, né, muitas vezes aparecem, mas ainda é coisa muito pouca. No mundo espiritual, estas entidades, elas passam a ter acesso à sua memória ancestral, ou seja, a tudo aquilo que elas estudaram, que elas aprenderam, que elas vivenciaram durante toda a sua existência. Então é por isso que quando você conversa com um preto velho, esse preto velho tem um conselho sábio. Quem pode garantir que em muitas das suas encarnações não tenha sido ele um psicólogo ou algo similar na época em que ele viveu? Ou de repente está lá uma vozinha, uma cabocla dando ali um remedinho, uma erva. E de repente, em uma encarnação, ela foi de fato índia. Mas em uma outra encarnação, ela pode ter sido uma médica. Ou seja, você está tendo acesso à memória desta entidade da época em que ela viveu como médica. Da época como ele viveu e atuou como psicólogo. Da época em que ele viveu e atuou como um grande vendedor, um grande negociador. Você entendeu? Tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação. Então, esse acúmulo de saberes é o que vai fazer com que a espiritualidade vai pensar no meio de uma grande multidão o seu espírito. Pera lá. Esse daqui se dedicou firmemente em um assunto ou em vários assuntos. Não precisa ser só em um assunto. Porém, né, se você se tornar especialista em algo, isso é muito importante. Mas esse espírito aqui, ele carrega uma memória ancestral de muito conhecimento. No meio dessa multidão, pinça ele, que ele vai passar a trabalhar aqui. Veja bem, você não atingiu a santidade, você não atingiu a perfeição. Você simplesmente é útil do outro lado. Então não fique pensando que, nossa, eu preciso ser santo, eu preciso ser perfeito para ser útil para a espiritualidade. Não, você precisa adquirir memórias. Para que quando você tiver acesso à sua memória ancestral de todas as suas existências, o seu espírito possa então ser útil para a espiritualidade trabalhar. E enquanto isso, enquanto estamos aqui, veja bem, existem alguns termos novos que as entidades estão aprendendo com a gente. Então eles têm acesso à nossa memória presente e nós temos acesso à sua memória ancestral. É essa troca de conhecimentos
Cada vez que eles vêm em terra, eles também aprendem algo novo, um termo novo, um sentimento que está agindo de outra forma no coletivo ou no individual. Eles são racionais. Então tudo para eles, é ciência. Não no sentido de vir aqui com um jaleco, nada disso. É observação. Eles estão a todo tempo observando os resultados, o aprendizado, e eles também estão incorporando neles essa nossa memória recente. Então nós adquirimos, puxamos a memória ancestral deles, mas eles também puxam a nossa memória recente. E com isso a gente vai trabalhando. Mas esse é o motivo que essas entidades falam sobre qualquer assunto. Você puxa qualquer assunto com eles, eles vão falar com você. Do jeito deles, mas eles vão falar. Por quê? Porque eles têm dentro de si a memória das suas várias vidas, onde eles aprenderam tais lições. É por isso que a espiritualidade pede pra gente: estude. Estude tudo. Aprenda tudo. O aprendizado não vai ocupar espaço. Para que daí então você possa sair dessa roda de samsara, esse círculo vicioso de encarnação, para poder ser útil e talvez quitar débitos, karmas, trabalhando na espiritualidade. Esta é uma maneira. O aperfeiçoamento através do trabalho e o trabalho através do conhecimento. Você vai conhecer para poder trabalhar. Assim é aqui, assim é do outro lado também. Axé, meus irmãos. Obrigado por dividir comigo o seu tempo, obrigado por fazer parte do nosso canal, por todo o carinho, por toda a atenção. Eu sou muito grato a todos vocês por tudo isso que está acontecendo aí no canal. Esse relacionamento, esse entrosamento é muito bacana. Muito obrigado. Axé, Saravá.